TV Bula no ar, a sua revista de cultura, literatura e entretenimento na internet. Eu sou o PhD Ademir Luiz e hoje no quadro Na Estante falaremos sobre o melhor e maior livro lançado no Brasil depois de Grande Sertão Veredas. A obra-prima Não Faz Sentido por Trás da Câmera, de Felipe Neto. Faremos uma análise semiótica pós-cartesiana de raiz estruturalista desconstrutiva deste clássico. Há tempos tenho refletido sobre a figura pública de Felipe Neto em minha carreira acadêmica. Felipe Neto, a quem considero um homem renascentista, porque ele é múltiplo, ele é ator, ele é produtor, ele é empresário, ele é vlogger, ele é youtuber. Eu diria até que ele é um animal político aristotélico de grande relevo, de grande importância no debate público atual. Em 2013, escrevi o meu primeiro paper sobre Felipe Neto, o primeiro de muitos. Ele se intitulava Por que Felipe Neto é o intelectual mais influente do Brasil? Este paper será linkado na descrição. Peço que reparem o seguinte: em 2013 eu concluí que Felipe Neto era o intelectual mais influente do Brasil. Por que influente? Até então eu me referia à sua influência junto aos jovens, o debate que ele propunha aos jovens. Porém, tendo se passado praticamente 10 anos, sou capaz de dizer que ele é não apenas o intelectual mais influente, como também o maior. Felipe Neto é o maior intelectual brasileiro e também o nosso maior escritor em atividade. Pretendo provar esta tese aqui neste vídeo. Se tivesse que definir Felipe Neto em uma só palavra, eu diria que ele é focado, sim, focado. Ele é muito focado. Ser focado é o que o define. Ser focado é o que está presente em sua obra. E, como diria Harold Bloom, vamos à obra. Vamos à obra. A primeira coisa que temos que nos atentar é ao título. Como diria Humberto Eco, o título é sempre uma chave interpretativa. E eu diria que esse título Não Faz Sentido por Trás da Câmera é, sobretudo, um desafio à lógica da filosofia ocidental corrente. Propõe uma nova perspectiva para ela. Notem, se recusa a ser cartesiano, portanto, recusa o penso logo existo, recusa também o existencialismo, portanto, o existo logo penso, e propõe o sem-sensidismo. Essa ideia do sem-sensidismo é o norte intelectual que define a obra de Felipe Neto. É esse norte intelectual que o eleva à condição atual em que ele se encontra enquanto pensador, enquanto intelectual. Podemos observar a sofisticação dessa filosofia pelo índice, logo no índice. Portanto, é onde observamos a estrutura no qual o livro foi montada. São 22 capítulos, mais uma introdução, um prefácio e um texto, né, de apresentação ali, né, ao personagem, somando 25 partes. Se você pega essa estrutura proposta, vai perceber que, da mesma forma que Ítalo Calvino em As Cidades Invisíveis, que nós temos aqui, é uma estrutura que almeja imitar, almeja ser uma mêmesis, né, de um jogo de xadrez. Contudo, diferentemente de Ítalo Calvino, que colocou um xadrez normal, um xadrez corrente, Felipe Neto propõe um xadrez em 4D. E mais do que isso,
Se você observa os títulos dos capítulos, vai perceber também que o que nós estamos pensando aqui é um elemento que evoca a ira de Filipe, a ira de Neto. Então, portanto, é uma estrutura homérica, é um princípio homérico. Isso remete a quem? James Joyce, Ulisses. Porém, diferentemente de Ulisses, que se inspirou na estrutura da Odisseia, Felipe Neto se inspira na estrutura da Ilíada. Então, portanto, enquanto James Joyce procura voltar para casa, Felipe Neto se coloca a postos para a guerra, a postos para o combate, a postos para colocar a sua ira a serviço da cultura brasileira. Toda essa complexidade já está presente logo na primeira frase da introdução, que é uma frase que mistura o erudito e o popular. Lerei. Abre aspas. Oi, tudo bem? Meu nome é Felipe Neto. E não é por parte de avô. Fecha aspas. Repare aqui uma evocação a David Copperfield, de Dickens, e ao mesmo tempo uma memória, uma citação a Gal Costa. Meu nome é Gal. Meu nome é Felipe Neto. Ele estabelece logo de cara que este livro não é uma biografia. Mas eu diria mais. Eu diria que este livro é um romance de autoficção. Vai muito além da simples biografia, porque ao mesmo tempo que ele reflete sobre eventos que aconteceram, ele também as coloca em um nível poético, em um nível do extra-humano, em um nível da excelência, onde o indivíduo, o id, o ego e o superego, as suas três dimensões, podem ser ressignificados. Não é uma biografia, é uma autoficção que se estabelece como uma pseudobiografia que poderia ser uma biografia se assim o fosse. Mas não é. Notemos como todo esse jogo de palavras, jogo de reflexão e de pensamento, se torna cada vez mais complexo no decorrer das páginas. Na página 42, nós temos um exemplo. Todos sabem que Douglas Adams, o grande escritor inglês, estabeleceu o número 42 como a resposta para a grande pergunta que nos leva a pensar sobre a vida, o universo e tudo mais. Apenas a resposta. Não se sabe exatamente qual é a pergunta. Porém, Felipe Neto decodifica esta grande questão. Se você pegar a somatória das linhas e das colunas, das letras, e aplicar uma regra de 3 e depois uma Bhaskara, você vai chegar em que número? No número 42. Creiam, no número 42. Esse jogo de letras que Felipe Neto nos propõe, lembrando que literatura literalmente significa coisas construídas com letras, chegou não apenas na resposta, mas também na pergunta, estabelecendo que a resposta contém a própria pergunta. E mais, e muito mais, porque Felipe Neto não se contenta a estar simplesmente na Terra. A proposta estética que ele faz é uma proposta cosmológica, é uma proposta que nos faz olhar para o horizonte. Em sua página 69, encontramos as seguintes palavras, misturadas em um jogo estético na página. Primeira palavra, crepúsculo. Segunda palavra, eclipse. Terceira palavra, lua nova. Se você olhar no olho do O da lua nova, tampando o seu próprio olho e indo no olho proposto,
é uma operação delicada. Você encontra um Aleph borgiano. Portanto, no olho do ó, posto por Felipe Neto em sua página, nós temos um ponto de vista que evoca todos os pontos de vista. O Aleph. No capítulo Filcar, nós encontramos, obviamente, uma palavra inventada, portanto, um neologismo, em que nós temos uma lógica circular em si mesma, em que o filho do Júnior é discutido pelo neto. Qual é o ponto de chegada? Uma reflexão sobre a família e a tradição. A tradição que leva desde Homero até James Joyce, até Felipe Neto. E não para por aí. Percebam. No capítulo A Primeira Crítica Política, nós encontramos a seguinte citação. Abre aspas. Cada vez mais professores e pais enviavam mensagens ou me paravam nas ruas dizendo que a mensagem do não faz sentido era de fundamental importância para seus filhos ou alunos, destacando que até mesmo o linguajar cheio de palavrões era, na verdade, um incentivo para que os jovens se identificassem e assistissem com mais gosto, em vez da linguagem conservadora com a qual estamos acostumados a lidar. Portanto, quando Felipe Neto pensa no palavrão, ele está pensando na grande palavra. O palavrão como link de comunicação. E eu vou além, vou muito além. É uma referência à linguagem arcaica, que foi repensada por Norbert Elias neste livro, Mozart, a Sociologia do Gênio, em que percebemos que a corte austríaca em que Mozart vivia era pautada por um linguajar muito livre, por um linguajar cheio de palavras de baixo calão. Então, portanto, o que Felipe Neto propõe é uma reflexão que leva do palavrão para a grande palavra, tornando-o a nova linguagem erudita. Portanto, o sensencidismo propõe também um rearranjar da comunicação, um rearranjar da própria linguagem. Chegamos então na página final do livro, em que há uma nova citação muito interessante. Vamos ler. Abre aspas. Quando olho para trás, portanto, ele evoca aqui um passado visível, ele olha e vê, ele não apenas rememora. Me lembro do momento em que tirei aquela câmara empoeirada do armário, portanto, quando ele se refere à poeira, se refere à poeira do tempo e também à poeira da glória. O dia em que fui ao shopping com minha mãe comprar adesivos para montar um cenário. Portanto, quando ele fala de montar cenário, é montar um cenário para si e para o outro. Então, portanto, refletindo no jogo que existe entre o na frente da câmera, atrás da câmera e a preparação para se fazer o vídeo, como se fosse uma metáfora para a própria criação do mundo. O dia em que decidi colocar aqueles óculos escuros que havia encontrado numa praia. Obviamente, a praia como uma metáfora da natureza, uma metáfora do mar, uma metáfora do ir e vir, uma metáfora dos olhos de ressaca. Pequenas ações, pequeníssimas ações, reparem aí a ênfase na construção linguística de pequenas para pequeníssimas, mas feitas por um grande homem, que resultaram em tudo o que existe hoje. Dezenas de empregos gerados, milhares de produtores de conteúdo se beneficiando, o início de uma mudança. A revolução nasceu. Portanto, a mensagem é clara. YouTubers do mundo, une-vos.
Qual a reflexão final que posso trazer sobre esta verdadeira obra-prima da literatura, da filosofia, da sociologia, da antropologia e da comunicação mundial? James Joyce disse que escreveu Ulisses para que as pessoas passassem a sua vida toda analisando, pensando, refletindo sobre o livro. Eu acho um exagero. Concordo com Otto Maria Carpo quando ele diz que, meu caro James Joyce, apesar das suas intenções de que passemos a vida toda pensando sobre o seu livro, não farei isso. Gastarei com ele 3 meses. Eu diria o seguinte: o livro do Felipe Neto não vale 3 meses. Valeria, no mínimo, 1 ano inteiro. 1 ano inteiro. 1 ano bissexto, de preferência. Eu diria o seguinte, para fecharmos esse vídeo: são exatamente 271 páginas de puro suco de genialidade.